Você sabia que Peter O'Toole, Richard Burton e Albert Finney foram indicados ao Oscar mais de 5 vezes, mas nunca ganharam? Eles não são os únicos. Muitos grandes atores da Era de Ouro de Hollywood nunca ganharam um Oscar, mesmo sendo considerados alguns dos melhores atores da história. Vamos olhar a lista completa de atores que eram excepcionais em sua arte, mas infelizmente nunca levaram um Oscar para casa. Muitos deles receberam um Oscar honorário, mas nunca ganharam um competitivo. Rudolph Valentino. Rudolph Valentino foi uma das figuras mais icônicas da era do cinema mudo. Apelidado de The Latin Lover, Valentino apareceu em cerca de 15 filmes de longa-metragem e rapidamente se tornou um fenômeno cultural com seu olhar ardente e presença magnética na tela. Entre suas performances mais notáveis estavam Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse e O Sheik, papéis que consolidaram seu status como um galã romântico de sua época. Apesar de sua enorme popularidade e influência, Valentino não recebeu nenhum prêmio importante durante sua curta carreira, principalmente porque a maioria das grandes cerimônias de premiação de hoje, incluindo o Oscar, não havia sido estabelecida enquanto ele estava vivo. A primeira cerimônia do Oscar ocorreu em 1929, 3 anos após a morte de Valentino. Por causa desse cronograma, Valentino nunca foi sequer indicado a um prêmio da Academia. É provável que ele tivesse atraído grande atenção do Oscar se os prêmios existissem alguns anos antes. Peter O'Toole. Peter O'Toole, um ator nascido na Irlanda em agosto de 1932, tornou-se conhecido internacionalmente por seu papel em Lawrence da Arábia em 1962. Renomado por seus olhos azuis penetrantes e atuações cativantes, ele acumulou um total de 8 indicações ao Oscar ao longo de cerca de 60 filmes. Embora nunca tenha vencido um Oscar competitivo, O'Toole recebeu um Oscar honorário em 2003. Ele faleceu em dezembro de 2013, tendo moldado uma era de narrativa épica e estilo cinematográfico grandioso. Richard Burton. Richard Burton nasceu em novembro de 1925 e acumulou 7 indicações ao Oscar durante sua carreira, tornando-o um dos atores britânicos mais reconhecidos de sua época. Ele estrelou em mais de 40 filmes, incluindo Cleópatra em 1963 e Quem Tem Medo de Virginia Woolf? Em 1966. Reconhecido por sua presença de palco marcante, Burton também conquistou vários prêmios Globo de Ouro e BAFTA. Seu trabalho tanto no teatro quanto no cinema mostrou uma qualidade vocal profunda e um alcance emocional intenso. Ele morreu em agosto de 1984. Albert Finney. Albert Finney, que nasceu em maio de 1936, recebeu 5 indicações ao Oscar e inúmeros prêmios durante uma carreira que abrangeu aproximadamente 50 filmes. Suas atuações impressionantes em Tom Jones em 1963 e Assassinato no Expresso do Oriente em 1974 demonstraram sua versatilidade. Finney também conquistou 3 vitórias no Globo de Ouro e honrarias no BAFTA, evidenciando a aclamação da crítica em ambos os lados do Atlântico. Ele faleceu em fevereiro de 2019. Bob Hope. Bob Hope, nascido em maio de 1903, foi um prolífico artista cuja carreira durou mais de 7 décadas. Embora nunca tenha sido nomeado para um Oscar competitivo, ele recebeu 5 Oscars honorários em reconhecimento às suas contribuições para a indústria cinematográfica. Seu trabalho abrangeu rádio, televisão e teatro, rendendo-lhe múltiplos Emmys. Conhecido por seu humor afiado e inúmeras apresentações para a USO, ele deixou uma marca indelével no entretenimento. Ele faleceu em julho de 2003. Clint Eastwood. Clint Eastwood, nascido em maio de 1930, é celebrado por interpretar personagens durões e diretos em filmes como a Trilogia dos Dólares na década de 1960 e a série Dirty Harry na década de 1970. Mudando de atuação para direção, ele alcançou reconhecimento significativo por projetos como Os Imperdoáveis em 1992 e Menina de Ouro em 2004, cada um lhe rendendo prêmios da Academia. Com cerca de 70 filmes em seu currículo, ele também recebeu um prêmio de realização de vida do American Film Institute. Eastwood continua ativo em Hollywood. Mickey Rooney. Mickey Rooney apareceu em quase 300 produções, passando de astro mirim a respeitado ator de personagens. Ele recebeu 4 indicações ao Oscar por papéis que destacaram seu timing cômico e sua amplitude dramática, e foi ainda reconhecido com 2 honorários Oscars. Além disso, ele conquistou um Globo de Ouro por seu trabalho na tela. Ao longo de sua carreira de várias décadas, atuou em filmes como Boys Town, em 1938, e National Velvet, em 1944. Ele permaneceu em
uma figura proeminente em Hollywood dos anos 30 até seu falecimento em 2014. Montgomery Clift. Montgomery Clift estrelou cerca de 20 filmes, tornando-se conhecido por uma abordagem intensa e realista frequentemente associada ao método de atuação. Ele recebeu 4 indicações ao Oscar, incluindo por The Search, em 1948, e A Place in the Sun, em 1951. Seus papéis frequentemente exploravam terrenos emocionais complexos, diferenciando-o de muitos contemporâneos. A filmografia de Clift também abrangeu A um Passo da Eternidade em 1953 e Julgamento em Nuremberg em 1961. Ele permaneceu ativo no cinema até sua morte em 1966. Claude Rains. Claude Rains participou de aproximadamente 60 filmes, ganhando reconhecimento por sua voz refinada e presença marcante em títulos como Mr. Smith Goes to Washington, em 1939. Casablanca em 1942 e Notorious em 1946. Ele recebeu 4 indicações ao Oscar de melhor ator coadjuvante, refletindo o impacto de suas atuações tanto em épicos históricos quanto em dramas clássicos. Conhecido por retratos sutis que equilibram charme com tensão subjacente, Rains contribuiu para a era dourada de Hollywood até seu falecimento em 1967. Kirk Douglas. Kirk Douglas apareceu em mais de 90 produções e recebeu 3 indicações ao Oscar. Seus papéis em filmes como O Invencível em 1949, Sede de Viver em 1956 e Spartacus em 1960 mostraram sua dinâmica presença na tela. Ele também recebeu um Oscar pelo conjunto da obra em reconhecimento a uma carreira que se estendeu por bem mais de meio século. Douglas foi notável por retratar personagens determinados, muitas vezes em situações morais desafiadoras, e continuou trabalhando até os últimos anos de vida. Ele morreu em 2020 aos 103 anos de idade. Marcello Mastroianni. Marcello Mastroianni apareceu em cerca de 100 filmes, emergindo como um dos atores italianos mais reconhecidos internacionalmente. Ele recebeu 3 indicações ao Oscar, incluindo uma por sua atuação em Divórcio à Italiana em 1961. Além do reconhecimento da Academia, ele também recebeu um prêmio BAFTA, uma indicação de melhor ator em Cannes e múltiplas honras de festivais de cinema europeus. Nascido em setembro de 1924, ele trabalhou com diretores célebres como Federico Fellini, mais famoso em La Dolce Vita, em 1968-12, em 1963. Sua versatilidade permitiu que ele se destacasse tanto em papéis cômicos quanto dramáticos, tornando-o uma figura líder no cinema italiano do pós-guerra. Ele morreu em dezembro de 1996. William Powell. William Powell participou em cerca de 80 projetos cinematográficos, tornando-se conhecido por seu estilo urbano e atuações refinadas. Nascido em julho de 1892, ele ganhou fama considerável através da série The Thin Man, começando em 1934, onde interpretou o espirituoso detetive Nick Charles. Ele recebeu 3 indicações ao Oscar, refletindo sua consistente capacidade de chamar a atenção tanto em papéis cômicos quanto dramáticos. Outras aparições notáveis incluem My Man Godfrey, em 1936, e Life with Father, em 1947. Powell continuou sendo uma estrela muito procurada até sua aposentadoria e faleceu em março de 1984. Peter Sellers. Peter Sellers esteve envolvido em cerca de 60 filmes, reconhecido por sua habilidade camaleônica de incorporar múltiplos personagens. Nascido em setembro de 1925, ele recebeu 3 indicações ao Oscar, incluindo uma por Doutor Fantástico em 1964. Ele também recebeu grande aclamação no BAFTA, refletindo um talento que variava de comédia pastelão a sátira incisiva. Sellers ganhou grande popularidade por seu papel como Inspetor Clouseau, na série A Pantera Cor-de-Rosa. Ele tinha um talento particular para modulação vocal e comédia física, o que o destacava no cinema britânico e americano. Ele morreu em julho de 1980. John Cassavetes. John Cassavetes participou em cerca de 30 filmes como ator e foi notado por sua influência pioneira no cinema independente como diretor e roteirista. Nascido em dezembro de 1929, ele recebeu 3 indicações ao Oscar em categorias de bastidores, especialmente por obras que abraçaram a improvisação e a expressão emocional crua. Como ator, ele apareceu em 12 Indomáveis Patifes em 1967 e O Bebê de Rosemary em 1968. Sua abordagem ao cinema frequentemente enfatizava narrativas impulsionadas por personagens, ao invés de elementos de produção em grande escala. Cassavetes.
continuou a explorar limites criativos até sua morte em fevereiro de 1989. James Mason. James Mason assumiu cerca de 100 papéis no cinema, recebendo 3 indicações ao Oscar por atuações em filmes como Nasce uma Estrela em 1954, Gigi em 1966 e O Veredito em 1982. Nascido em maio de 1909, ele era conhecido por um estilo vocal distinto que se adequava tanto a personagens vilões quanto simpáticos. Mason colaborou com diretores proeminentes no cinema de Hollywood britânico, aparecendo em uma ampla variedade de gêneros, desde dramas históricos até thriller. Ele morreu em julho de 1984. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin criou mais de 80 filmes da era do cinema mudo e alguns posteriores falados, tornando-se conhecido mundialmente pelo personagem vagabundo. Nascido em abril de 1889, ele exibiu uma versatilidade notável ao escrever, dirigir, produzir e estrelar clássicos como O Garoto em 1921, A Corrida do Ouro em 1925 e Luzes da Cidade em 1931. Ele recebeu 3 Oscars honorários e ganhou um Oscar competitivo de melhor trilha sonora original em 1973. O estilo cômico inovador de Chaplin baseava-se fortemente em gags físicas, pantomima expressiva e crítica social. Ele faleceu em dezembro de 1977. James Dean. James Dean apareceu em apenas 3 filmes principais. East of Eden, em 1955. Rebel Without a Cause, em 1955. E Giant, em 1956. Mas ainda assim se tornou uma das figuras duradouras de Hollywood. Nascido em fevereiro de 1931, ele recebeu 2 indicações póstumas ao Oscar por Vidas Amargas e Assim Caminha a Humanidade. Um feito inédito na história da academia. As interpretações intensas de Dean conectaram-se com uma geração em busca de autenticidade e profundidade emocional na tela. Sua vida terminou abruptamente em setembro de 1955, encerrando de repente uma carreira promissora. Richard Attenborough. Richard Attenborough atuou em numerosos filmes, embora nunca tenha sido indicado a um Oscar nessa função. Nascido em agosto de 1923, ele se aventurou na direção e produção, ganhando 2 Oscars por Gandhi em 1982. Melhor diretor e melhor filme. Como ator, ele apareceu em títulos como A Grande Evasão em 1963 e Jurassic Park em 1993, demonstrando uma variedade que abrangeu décadas. Ele recebeu o título de cavaleiro e várias outras honrarias durante sua carreira. Attenborough faleceu em agosto de 2014. Burgess Meredith. Burgess Meredith assumiu uma ampla gama de papéis ao longo de uma carreira que durou quase 70 anos. Nascido em novembro de 1907, ele recebeu 2 indicações ao Oscar e ganhou vários prêmios Emmy, refletindo sua versatilidade tanto no cinema quanto na televisão. Ele apareceu em clássicos como Ratos e Homens em 1939 e Rock em 1976, mostrando sua habilidade em dar vida a personagens diversos. Meredith continuou atuando até seu falecimento em setembro de 1997. Cary Grant. Cary Grant era a personificação da sofisticação de Hollywood, conhecido pelo charme descontraído e senso cômico afiado. Ao longo de mais de 4 décadas, começando no início da década de 1930, ele estrelou filmes celebrados como Levada da Breca em 1938, Jejum de Amor em 1940 e Intriga Internacional em 1959. Apesar de 2 indicações ao Oscar, ele nunca ganhou um Oscar competitivo, embora tenha recebido um Oscar honorário em 1970. Nascido em janeiro de 1904, ele concluiu suas aparições na tela em meados da década de 1960. John Hurt. John Hurt, nascido em janeiro de 1940, destacou-se no cinema, televisão e teatro. Com 2 indicações ao Oscar e 4 vitórias no BAFTA, ele é lembrado por papéis em Alien em 1979 e O Homem-Elefante em 1980, entre outros. Sua voz distintiva também foi utilizada em várias narrações e projetos de dublagem. Hurt atuou em inúmeros gêneros ao longo de sua prolífica carreira, aparecendo tanto em superproduções quanto em filmes independentes antes de sua morte em janeiro de 2017. Gene Wilder. Gene Wilder surgiu no centro das atenções na década de 1960 e garantiu 2 indicações ao Oscar ao longo do caminho. Ele é mais conhecido por triunfos na comédia como Primavera para Hitler em 1967, Banzé no Oeste em 1974 e O Jovem Frankenstein em 1974. Nascido em junho de 1933, Wilder também fez uma atuação memorável como Willy Wonka em A Fantástica Fábrica de Chocolate em 1971.
Seu trabalho se estendeu à escrita e direção, e ele ganhou um Emmy durante seu tempo no entretenimento. Richard Harris. Richard Harris, nascido em outubro de 1930, recebeu 2 indicações ao Oscar por This Is Sporting Life, em 1963, e The Field, em 1990. Conhecido por sua forte presença na tela e atuações marcantes, ele apareceu em títulos diversos como Camelot, em 1967, e posteriormente assumiu o papel de Albus Dumbledore nos 2 primeiros filmes de Harry Potter. Sua filmografia abrangeu múltiplos gêneros, desde épicos históricos até dramas modernos, até sua morte em outubro de 2002. Roy Scheider. Roy Scheider estrelou em cerca de 40 filmes, recebendo 2 indicações ao Oscar por The French Connection em 1971 e All That Jazz em 1979. Nascido em novembro de 1932, ele também se tornou amplamente reconhecido por sua interpretação como chefe Brody em Tubarão em 1975. A habilidade de Scheider em trazer profundidade tanto para papéis orientados para a ação quanto para papéis dramáticos o tornou uma presença constante no cinema das décadas de 1970 e 1980. Ele morreu em fevereiro de 2008. Max von Sydow. Max von Sydow apareceu em cerca de 150 filmes, recebendo 2 indicações ao Oscar por Pele o Conquistador em 1987 e Tão Forte e Tão Perto em 2011. Nascido em abril de 1929, ele trabalhou extensivamente com o diretor sueco Ingmar Bergman, aparecendo em clássicos como O Sétimo Selo em 1957. Sua carreira se expandiu para produções internacionais, mostrando uma incrível variedade desde filmes de arte a produções mainstream. Ele faleceu em março de 2020. Lee Jacob. Lee Jacob assumiu uma variedade de papéis coadjuvantes e principais em cerca de 70 filmes. Nascido em dezembro de 1911, ele é mais lembrado por seus papéis em Sindicato de Ladrões, em 1954, e Os Irmãos Karamazov, em 1958, cada um lhe rendendo uma indicação ao Oscar. Frequentemente escalado como personagens intensos e autoritários, Cobb era igualmente habilidoso no palco, interpretando de forma famosa Willy Loman em A Morte de um Caixeiro Viajante. Ele morreu em fevereiro de 1976. Ian McKellen. Um dos atores mais versáteis do nosso tempo, Sir Ian McKellen apareceu tanto no palco quanto na tela por mais de 6 décadas. Talvez mais conhecido por interpretar Gandalf na trilogia O Senhor dos Anéis e Magneto na série X-Men, ele também foi um ativista vocal pelos direitos LGBTQ+. Juntamente com inúmeros triunfos teatrais, McKellen recebeu 2 indicações ao Oscar, uma por Deuses e Monstros e outra por O Senhor dos Anéis. Ele possui múltiplos prêmios Olivier e Tony, refletindo ainda mais seu impacto significativo no mundo do entretenimento. Bruce Dern. A carreira de Bruce Dern abrange cinema e televisão, com cerca de 100 papéis. Ele recebeu 2 indicações ao Oscar, uma por Coming Home em 1978 e outra por Nebraska em 2013. Frequentemente escalado em papéis provocativos ou moralmente complexos, Dern trouxe intensidade a projetos iniciais como Os Cowboys e Corrida Silenciosa nos anos 70. Nascido em junho de 1936, ele continuou a trabalhar constantemente em anos posteriores, demonstrando uma dedicação ao seu ofício que o tornou uma presença familiar em vários gêneros. James Whitmore. James Whitmore acumulou cerca de 50 créditos na tela e ganhou 2 indicações ao Oscar, uma por Battleground em 1949 e outra por Giving Hell, Harry em 1975. Conhecido por seu estilo realista e versatilidade, ele também fez aparições notáveis no teatro e na televisão. Sua filmografia incluiu papéis em obras diversas como Um Sonho de Liberdade, demonstrando sua facilidade tanto em papéis dramáticos quanto em centrados nos personagens. Whitmore foi ativo em Hollywood por várias décadas até sua morte em fevereiro de 2009. Basil Rathbone. Basil Rathbone apareceu em cerca de 70 filmes, mais conhecido por interpretar Sherlock Holmes em uma série de adaptações populares. Ele recebeu 2 indicações ao Oscar na década de 1930 por atuações que destacaram sua dicção refinada e presença marcante na tela. Nascido em junho de 1892, Rathbone inicialmente serviu na Primeira Guerra Mundial antes de seguir a carreira de ator, que o levou ao West End de Londres e, eventualmente, a Hollywood. Ele continuou a trabalhar no teatro e em dramas de rádio, permanecendo uma figura reconhecível até sua morte em julho de 1967. Donald Sutherland. A carreira de Donald Sutherland abrangeu mais de 6 décadas, apresentando uma ampla variedade de personagens. Ele ganhou atenção por papéis em filmes como Mia S.H., em 1970, e Gente como a Gente em 1980, vencendo 2 Globos de Ouro pelo caminho. Mais tarde, suas atuações incluíram o papel do Presidente Snow na série Jogos Vorazes.
Ele recebeu um Oscar honorário em 2017 por sua contribuições para o cinema. Nascido em julho de 1935, ele também é pai do ator Kiefer Sutherland e continuou atuando até os seus 80 anos. Warren Beatty. Warren Beatty dirigiu, produziu, escreveu e estrelou em cerca de 30 filmes, demonstrando um amplo conjunto de talentos. Ele recebeu várias indicações ao Oscar e ganhou um Oscar por dirigir Reds em 1981. Performances memoráveis podem ser encontradas em Bonnie e Clyde, em 1967, e O Céu Pode Esperar, em 1978, onde ele frequentemente retratou figuras charmosas, mas complexas. Nascido em março de 1937, Beatty equilibrou o controle criativo por trás das câmeras com o apelo de protagonista na tela, garantindo reconhecimento como um dos cineastas e atores mais proeminentes de Hollywood. Robert Redford. Robert Redford construiu uma carreira ao longo de 6 décadas, aparecendo em cerca de 60 filmes e dirigindo vários outros. Papéis importantes na tela incluem Butch Cassidy and the Sundance Kid, em 1969, The Sting, em 1973, e Todos os Homens do Presidente, em 1976. Mais tarde, ganhou um Oscar por dirigir Gente como a Gente, em 1980. E recebeu um Oscar honorário reconhecendo suas contribuições gerais. Redford fundou o Festival de Cinema de Sundance, promovendo o cinema independente e apoiando talentos emergentes. Nascido em agosto de 1936, ele também se comprometeu com iniciativas ambientais. Robert Mitchum. Robert Mitchum participou de cerca de 100 filmes e recebeu uma indicação ao Oscar por The Story of G.I. Joe em 1945. Conhecido por um estilo relaxado, porém intenso, ele deixou impressões duradouras em clássicos do filme noir, como Fuga do Passado, em 1947, e O Mensageiro do Diabo, em 1955. Mitchum demonstrou variedade em faroestes, dramas e suspenses durante uma carreira que começou no início da década de 1940. Nascido em agosto de 1917, ele continuou atuando até perto de sua morte, em julho de 1997. Steve McQueen. O ator atemporal Steve McQueen, frequentemente chamado de Rei do Cool, apareceu em cerca de 30 filmes. Seu estilo brilhou em 7 Homens e um Destino em 1960, Fugindo do Inferno em 1963 e Bullitt em 1968. Cada um mostrando seu carisma robusto e amor por ação em alta velocidade. Uma indicação ao Oscar veio para ele por O Canhoneiro do Yangtze, lançado em 1966. Além das telas, ele se entregava à sua paixão por carros rápidos e motocicletas, adicionando uma persona rebelde fora das telas que combinava com seus personagens no cinema. Ele continuou trabalhando até seu falecimento em 1980, deixando um legado que ainda cativa os entusiastas do cinema em todo o mundo. James Caan. James Caan assumiu cerca de 80 papéis, entregando atuações memoráveis em dramas e comédias. Ele ganhou reconhecimento significativo ao interpretar Sonny Corleone em O Poderoso Chefão, lançado em 1972, o que lhe rendeu uma indicação ao Oscar. Outras atuações notáveis incluíram Rollerball em 1975 e Misery em 1990, revelando sua capacidade de transitar entre ação intensa e tensão psicológica. Conhecido por um estilo confiante e presença energética, Caan contribuiu para a era dourada de narrativas cruas de Hollywood. Sua carreira continuou por várias décadas posteriores, e ele faleceu em 2022. Tony Curtis. Tony Curtis estrelou cerca de 100 filmes em uma ampla variedade de gêneros. Em 1958, ele apresentou uma atuação aclamada em The Defiant Ones, garantindo sua única indicação ao Oscar. Aparições anteriores, incluindo Houdini em 1953 e Quanto Mais Quente Melhor em 1959, mostraram um charme natural e um timing cômico impecável. Ao longo de sua longa carreira, ele explorou drama, comédia e aventura, trabalhando ao lado de alguns dos maiores nomes do cinema clássico. Curtis permaneceu ativo no cinema e na televisão até os últimos anos de sua vida, encerrando com sua morte em 2010. James Garner. James Garner apareceu em cerca de 50 papéis para cinema e muitos mais na televisão. Uma indicação ao Oscar chegou com o filme A Garota do Adeus, em 1985, destacando sua presença amigável na tela. Mais cedo em sua carreira, ele se destacou com séries de TV como Maverick, no final dos anos 50, e The Rockford Files, nos anos 70, cada uma destacando seu estilo cômico descontraído. Garner também recebeu o prêmio SAG pelo conjunto da obra, confirmando o respeito que conquistou entre os colegas. Sua participação constante no entretenimento durou até sua morte em 2014. Dean Stockwell. A carreira de Dean Stockwell, começando na década de 1940,
Abrangeu cerca de 100 aparições em filmes e televisão. Ele começou como ator infantil, depois, em seguida continuou na idade adulta com papéis e trabalhos como Paris, Texas em 1984 e Blue Velvet em 1986. Uma indicação ao Oscar veio em seu caminho por Married to the Mob, em 1988, e ele também ganhou um Globo de Ouro. Stockwell explorou a ficção científica na televisão com Quantum Leap, demonstrando uma habilidade de se adaptar através de eras e gêneros. Seu envolvimento ativo em Hollywood durou até seu falecimento em 2021. Omar Sharif. Omar Sharif, que participou de mais de 60 filmes, tornou-se uma estrela internacional com papéis em Lawrence da Arábia em 1962, o que lhe rendeu sua única indicação ao Oscar, e Dr. Zhivago em 1965. Conhecido por um comportamento suave e charme cosmopolita, ele também ganhou 2 Globos de Ouro, demonstrando seu apelo global. Além de sua carreira de ator, Sharif foi reconhecido por suas habilidades em bridge, tendo escrito vários livros sobre o assunto. Ele continuou a fazer parte de grandes produções cinematográficas até os anos 2000, antes de falecer em 2015. Richard Widmark participou em cerca de 70 filmes, começando no final da década de 1940 com uma estreia arrepiante em Kiss of Death, que lhe trouxe uma indicação ao Oscar. Frequentemente escalado para papéis difíceis ou moralmente complexos, ele apareceu em clássicos do filme noir e westerns. Entre seus créditos memoráveis estão Night in the City, em 1950, e Warlock, em 1959. A marca registrada de Widmark de ameaça contida e intensidade medida o distinguiu de muitos de seus contemporâneos. Ele continuou trabalhando nas décadas de 1970 e 1980, encerrando uma carreira constante com sua morte em 2008. Anthony Perkins atuou em cerca de 40 filmes, incluindo uma atuação aclamada pela crítica em Sinos de Aldeia em 1956, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar. Seu papel como Norman Bates em Psicose em 1960 está entre as interpretações mais icônicas da complexidade psicológica no cinema. Perkins também apareceu em projetos de teatro e televisão, frequentemente abraçando personagens desafiadores. Conhecido por um físico magro e um olhar intenso, ele trouxe um toque distinto para a tela. Seu trabalho persistiu até o início da década de 90, concluindo com sua morte em 1992. Ian Holm acumulou cerca de 40 créditos em tela ao lado de notável trabalho teatral. Sua indicação ao Oscar veio por Carruagens de Fogo em 1981, e ele conquistou várias vitórias no BAFTA por desempenhos variados. No cinema, ele destacou-se com papéis como Ash em Alien, em 1979, e Bilbo Baggins em O Senhor dos Anéis, revelando uma versatilidade notável. Holm contribuiu para produções de televisão e teatro britânicas, exibindo uma abordagem refinada tanto para material clássico quanto moderno. Ele permaneceu ativo até próximo de sua morte em 2020. Harvey Keitel participou de mais de 100 projetos de filmes, conhecido por colaborar com diretores proeminentes como Martin Scorsese e Quentin Tarantino. Ele recebeu uma indicação ao Oscar por Bugsy em 1991 e ganhou múltiplos prêmios Independent Spirit por seus papéis em dramas urbanos intensos. Conhecido por uma presença intensa e autêntica, ele trouxe complexidade a personagens em Caminhos Perigosos em 1973 e Cães de Aluguel em 1992. Keitel continuou a aparecer em filmes muito depois desses anos formativos, mantendo uma presença constante no cinema contemporâneo. Burt Reynolds participou de cerca de 100 filmes, consolidando-se como um protagonista carismático com seu bigode característico e comportamento confiante. Nascido em fevereiro de 1936, ele foi indicado ao Oscar por seu papel coadjuvante em Boogie Nights, lançado em 1997, e ganhou 2 prêmios Globo de Ouro durante sua carreira. Aparições notáveis incluem Deliverance em 1972, The Longest Yard em 1974 e Smokey and the Bandit em 1977. Frequentemente celebrado por seu estilo descontraído, Reynolds também se aventurou na televisão participando de séries populares como Evening Shade. Ele continuou a atuar até sua morte em setembro de 2018. Elliott Gould, nascido em agosto de 1938, acumulou cerca de 100 papéis no cinema, tornando-se uma figura distintiva tanto na comédia quanto no drama. Ele recebeu uma indicação ao Oscar por Bob and Carol and Ted and Alice em 1969, refletindo um talento para diálogos perspicazes e charme descontraído. Gould também participou de clássicos de Robert Altman, como Miyazaki em 1970 e The Long Goodbye em 1973,
mostrando talento para personagens peculiares. Ao longo dos anos, ele apareceu em produções de televisão e teatro, mantendo-se ativo até bem tarde. Os últimos capítulos de sua carreira. Raymond Massey. Raymond Massey estrelou em cerca de 60 projetos de filme, emprestando sua postura teatral a uma variedade de papéis. Nascido em agosto de 1896, ele recebeu uma indicação ao Oscar por retratar Abraham Lincoln em Abe Lincoln, em Illinois, em 1940. O repertório de Massey incluía dramas históricos e histórias de guerra, frequentemente interpretando figuras autoritárias ou dignas. Canadense de nascimento, ele fez com sucesso a transição do teatro para os filmes de Hollywood. Ele continuou trabalhando no cinema e na televisão até sua morte em julho de 1983. Robert Shaw. Robert Shaw contribuiu para cerca de 45 filmes, demonstrando intensidade e alcance notáveis. Nascido em agosto de 1927, ele recebeu uma indicação ao Oscar por A Man for All Seasons, em 1966. Shaw apresentou atuações notáveis em Jaws em 1975 e The Sting em 1973, cada uma destacando sua capacidade para personagens carismáticos e às vezes ameaçadores. Além de atuar, ele também era romancista e dramaturgo. A carreira de Shaw terminou com seu falecimento em agosto de 1978, mas ele deixou um trabalho memorável tanto no cinema britânico quanto no americano. Orson Welles. Orson Welles criou cerca de 40 produções importantes como ator, escritor e diretor. Nascido em maio de 1915, ele ganhou um Oscar por coescrever Cidadão Kane em 1941, um filme frequentemente citado como um dos maiores da história. Mais tarde, ele recebeu um Oscar honorário, reconhecendo sua ampla influência no cinema. Welles também explorou o drama de rádio, adaptando de forma famosa A Guerra dos Mundos em 1938. Seus empreendimentos cobriram vários gêneros, desde adaptações de Shakespeare até film noir. Ele permaneceu ativo até sua morte em outubro de 1985. Patrick Stewart. Amado por fãs de ficção científica em todo o mundo, Sir Patrick Stewart estará para sempre associado às suas interpretações icônicas do Capitão Jean-Luc Picard em Star Trek e do Professor Charles Xavier na série X-Men. Nascido em julho de 1940, ele atuou em cerca de 40 papéis em filmes e televisão, apoiado por uma ampla experiência teatral. E Stewart foi homenageado com uma indicação ao Globo de Ouro e uma indicação ao Emmy, além de vários prêmios Olivier por seu trabalho no teatro. Além de atuar, ele atua como embaixador da Anistia Internacional e defende várias causas de caridade. Martin Sheen. Martin Sheen surgiu em agosto de 1940 e continuou a trilhar um caminho notável em Hollywood. Com cerca de 65 créditos em filmes, ele se tornou um nome conhecido através de performances inesquecíveis em obras como Badlands, em 1973, e Apocalipse Now, em 1979. Além das telas de cinema, ele recebeu várias indicações ao Globo de Ouro e Emmy por seus papéis na televisão, mais notavelmente como o presidente Josiah Bartlet. Apesar desse reconhecimento, Sheen nunca conseguiu uma nomeação para o prêmio da Academia. Alguns especulam que isso se deve ao fato de que muitos de seus papéis mais reverenciados, embora icônicos, ocorreram em épocas dominadas por outros grandes concorrentes, ou eram peças de conjunto em que o destaque era compartilhado. Outros sugerem que seu profundo comprometimento com o ativismo social, fora das telas, ocasionalmente ofuscou suas realizações nas telas. Vincent Price. Vincent Price, que veio ao mundo em maio de 1911, é celebrado como o mestre do horror por seus papéis assustadores e voz inconfundível. Ao longo de uma carreira que abrange cerca de 100 filmes, ele se tornou sinônimo de suspense gótico em clássicos como A Casa de Cera, em 1953, e A Mosca, em 1958. Seu talento teatral e persona refinada o tornaram uma figura querida entre os fãs do cinema macabro. No entanto, apesar de seu impacto cultural significativo, Price nunca foi nomeado para um prêmio da Academia. Os filmes de terror muitas vezes lutavam por reconhecimento no Oscar naquela era, ofuscando performances brilhantes que floresciam fora do drama tradicional. No entanto, o legado de Price transcende troféus. Até seu falecimento em 1993, ele permaneceu um contador de histórias carismático, colecionador de arte e humanitário, provando que um ator pode alcançar status lendário por meio de puro talento e uma profunda conexão com o público ao redor do mundo. James Earl Jones. James Earl Jones possui uma das vozes mais icônicas do entretenimento, eternizada para sempre como Darth Vader e Mufasa. Ele chegou em janeiro de 1931 e logo começou a moldar uma carreira versátil que se estendeu por teatro, cinema e televisão.
Embora o público muitas vezes o associe às suas performances vocais ressonantes, seus papéis frente às câmeras foram igualmente envolventes, recebendo elogios da crítica e várias aclamações, incluindo 2 Emmys e 2 Tony Awards. Em 2011, ele recebeu um Oscar honorário, reconhecendo suas vastas contribuições para a arte do cinema. Apesar desse reconhecimento, ele nunca ganhou um Oscar competitivo, em parte porque seus papéis mais proeminentes frequentemente destacavam sua voz em vez de sua presença física. No entanto, a influência duradoura de Jones vai muito além de qualquer prêmio individual. Eli Wallach. Eli Wallach foi ativo no cinema por mais de 6 décadas, começando com sua estreia no início dos anos 1950. Ele apareceu em mais de 90 produções, incluindo papéis notáveis em 7 Homens e Um Destino em 1963 Homens, em Conflito em 1966. Apesar da sua longa lista de créditos e do respeito entre diretores e colegas, ele nunca foi nomeado para um prêmio da Academia. No entanto, ele recebeu um Oscar honorário que foi oficialmente reconhecido em 2010, celebrando suas extensas contribuições ao cinema. Wallach nasceu em dezembro de 1915 e faleceu em junho de 2014. Ele também recebeu reconhecimento da Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisivas, destacando ainda mais sua versatilidade e influência em várias indústrias cinematográficas. Gene Kelly. Gene Kelly é amplamente reconhecido por fundir técnicas de dança atlética com um estilo vibrante que redefiniu os musicais de cinema. Ele participou de cerca de 40 produções, com títulos de destaque como Sinfonia de Paris em 1952. Junto com seu carisma diante das câmeras, ele contribuiu significativamente para a coreografia e esforços de direção, revolucionando a forma como a dança era retratada no cinema. Kelly foi homenageado com um Oscar honorário em 1952 por suas conquistas, incluindo sua abordagem inovadora que deixou uma marca duradoura nos musicais de Hollywood. Ele entrou no mundo em agosto de 1912, e sua vida no entretenimento continuou até falecer em fevereiro de 1996. Seu trabalho permanece como um exemplo proeminente da era dourada do cinema musical. Fred Astaire. Fred Astaire transformou o gênero musical com suas rotinas de dança graciosas e trabalho colaborativo, com parceiros talentosos como Ginger Rogers. Ele participou de cerca de 30 musicais e projetos adicionais, moldando a coreografia de filmes com um estilo polido e leve. Astaire recebeu um Oscar honorário em 1949, refletindo seu impacto inovador nas sequências de dança cinematográficas. Seu nascimento ocorreu em maio de 1899, e ele permaneceu ativo até seu falecimento em junho de 1987. Conhecido por sua elegância sem esforço e vocais suaves, ele inovou na maneira como a dança poderia ser filmada, incluindo a introdução de tomadas de corpo inteiro e edição mínima durante as rotinas. A filmografia de Astaire exibe uma ampla gama de performances que continuam a influenciar dançarinos e cineastas. Buster Keaton. Buster Keaton apareceu em quase 100 projetos de cinema, abrangendo filmes mudos e os primeiros filmes falados. Ele ganhou aclamação por sua comédia física inventiva e persona estoica, ganhando o apelido de A Grande Cara de Pedra. Apesar de nunca ter recebido uma indicação competitiva ao Oscar, ele foi reconhecido com um prêmio honorário da Academia em 1959. As principais obras de Keaton incluíam The General em 1926 e Sherlock Jr. em 1924, cada uma conhecida por acrobacias inovadoras e estilos de comédia. Ele nasceu em outubro de 1895 e faleceu em fevereiro de 1966. Seus filmes romperam barreiras no humor visual, técnicas de câmera e narrativa, sem depender muito de diálogos. Muitos cineastas posteriores estudaram seus métodos pioneiros, tornando-o um ponto de referência nas discussões sobre a evolução da comédia cinematográfica. Dean Martin. Dean Martin apareceu em cerca de 50 filmes ao longo de uma carreira que abrangeu música, comédia e drama. Nascido em junho de 1917, ele ganhou fama através de sua parceria cômica com Jerry Lewis, e, posteriormente, como membro do famoso Rat Pack. Conhecido por seu charme descontraído, Martin aventurou-se em faroestes e outros gêneros, incluindo Rio Bravo, em 1959. Apesar de receber o prêmio Grammy de contribuição em vida e várias indicações ao Globo de Ouro, ele nunca foi indicado ao Oscar. Ele faleceu em dezembro de 1995. Errol Flynn. Errol Flynn nasceu em junho de 1909 e tornou-se sinônimo de aventuras de capa e espada, estrelando em cerca de 60 filmes. Seus papéis em Capitão Blood, em 1935, e
As Aventuras de Robin Hood, em 1938, definiram o arquétipo do herói de ação romântico daquela época. Reconhecido por suas acrobacias atléticas com a espada e atuações carismáticas, Flynn nunca foi indicado para um prêmio da Academia. Ele morreu em outubro de 1959, deixando um legado de entretenimento clássico de Hollywood de alta energia. Christopher Lee. Christopher Lee, nascido em maio de 1922, apareceu em mais de 250 produções cinematográficas. Reconhecido por sua altura imponente e presença assustadora, ele assumiu papéis icônicos como Conde Drácula e Saruman, na trilogia O Senhor dos Anéis. Recebendo um prêmio BAFTA Fellowship, Lee também recebeu várias outras honras especiais ao longo de uma carreira que se estendeu por 7 décadas. Ele permaneceu ativo no cinema até pouco antes de sua morte em junho de 2015.